Meu nome é Bárbara e moro em Jundiaí. E sempre morei aqui em Jundiaí. Hoje eu tenho 32 anos. O que eu vou contar aconteceu não faz muito tempo. Entre 7 e 8 meses. Eu morei toda a vida com os meus pais. Porém, sempre fui uma pessoa muito retraída, muito tímida. Nunca tive um relacionamento sério. Tudo porque o meu pai, um ex-alcoólatra, sempre foi muito agressivo. Me bateu até praticamente aos 25 anos de idade. Era do tipo de quebrar qualquer coisa que tivesse pela frente. Desde copo, prato, quadro, televisão, e agredia tanto a mim quanto a minha mãe. Isso foi me dando muita raiva ao longo da vida. Às vezes penso até como seria bom ter tido um irmão para dividir esse sofrimento, ou talvez, quem sabe, se tivesse um irmão, meu pai não fosse tão ruim assim. Sabe, dividir as agressões que eu recebia sozinha do meu pai. Aliás, nem o considero meu pai. O Cícero eu considero como, sinceramente, um monstro. Isso sim. A última vez que ele, Cícero, me bateu, eu não aguentei. Eu saí de casa e fui morar numa casinha dos fundos de uma amiga. A minha amiga morava na frente e ela disse: não, pode ficar lá naquela casinha dos fundos. E foi ali foi para lá que eu fui. Porque, veja, já adulta, ainda meu pai, por causa desse maldito álcool, dizer, ex-alcoólatra, mas enquanto ele foi um alcoólatra muito agressivo, já com a idade que eu estava, apanhar, não, vou embora dessa casa. Eu sou hoje trabalhadora aqui no Shopping Jundiaí. Eu trabalho no setor de limpeza do Shopping Jundiaí. E um dia eu estava retirando o lixo e me deparei com várias folhas com números jogados no lixo. Várias folhas com certos números jogadas no lixo. Algo me chamou a atenção e eu peguei essas folhas. Eram folhas de um livro e que falava sobre pactos com demônio. Claro que é uma coisa que te assusta a princípio, uma coisa que te deixa amedrontada, mas ao mesmo tempo te deixa curiosa. Quando a minha chefe chegou, eu guardei rapidamente aquelas folhas. Eu não pude lê-las ali. Eu guardei para depois, quando eu chegasse em casa. Eu nunca fui praticante de nenhuma religião. Eu nunca frequentei uma igreja, porque meu pai tinha uma fé e eu achava que aquilo não combinava. Como podia um homem dizer que era de uma igreja e fazer o que fazia? Como podia um homem ser, como ele dizia que era da igreja, se era um alcoólatra e que batia em mim, batia na minha mãe, era um monstro? Eu achava que aquilo não combinava, então eu peguei um certo desprezo por igreja. Mais tarde, quando cheguei em casa, com aquelas folhas que eu recolhi lá no lixo, quando estava retirando o lixo lá no shopping, e ao ler aquelas folhas, realmente falava-se sobre um famoso pacto com o diabo. Eram folhas de um livro falando sobre um pacto. Por um momento eu pensei que fossem folhas, e talvez até fossem mesmo, do livro de São Cipriano, o Santo Feiticeiro. Falava de todos os passos, como você agir, como você fazer, como montar um altar negro. Os animais que deveriam ser mortos era assustador. Eu, sinceramente, não liguei muito, até porque fiquei com medo, mas guardei assim mesmo aquelas folhas no meu criado mudo. Deixei aquelas folhas guardadas ali. Embora eu tivesse sido assustada com aquilo, ficasse assustada, mas eu achei que era um pouco além. Tipo assim, eu não acredito, mas também não desfiz. Deixei lá aquelas folhas no meu criado mudo. Passado alguns dias, eu estava no ônibus refletindo sobre a minha vida. Tudo que eu passei com meu pai, tudo que eu
tinha enfrentado com meu pai, quando o meu telefone tocou. Era minha amiga que morava comigo, quer dizer, morava na frente, eu morava naquela casinha de fundo, dizendo que eu voltasse, porque algo grave tinha acontecido. Voltei para casa. Ela estava me esperando. Me sentou numa cadeira e disse: amiga, você precisa ser forte. Mas o que aconteceu? O que houve? A sua mãe está no hospital, em coma. O seu pai bateu muito nela. Vamos para o hospital. Quer dizer, um dia ia acontecer isso. Meu pai seria um dia tão agressivo que um dia iria levar alguém para o hospital. E dessa vez foi a minha mãe, como poderia ter sido eu. A minha mãe, segundo a amiga, estava em coma e tinha ido para o hospital. O marido desta amiga nos levou. E foi muito duro ver o estado da minha mãe. Os olhos roxos, cortes na cabeça. Aquele demônio do meu pai fez tudo aquilo. Quase matou a minha mãe, que estava em estado de coma. Só que covarde fugiu. Tanto que eu digo, eu não o considero como meu pai. Ele é o Cícero. É o Cícero dos diabos, é o Cícero do inferno. Mas meu pai não é. É o Cícero monstro. Alguns dias depois, graças a Deus, minha mãe saiu do coma e começou a melhorar. E teve alta. Mas eu não deixei ela voltar para a casa dela. Eu trouxe ela para morar comigo, mesmo que fosse uma casinha pequena, mas comigo pelo menos ela estava protegida. Comigo pelo menos estava sendo bem cuidada. Meu pai, aquele monstro, já tinha voltado para casa. A princípio ele fugiu, depois ele voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei afastada alguns dias do serviço para cuidar bem da minha mãe, para cuidar melhor da minha mãe. E numa noite, depois que ela já havia adormecido, eu fiquei ali olhando para ela, olhando o seu sofrimento. Aqueles roxos pelo corpo, ainda no seu rosto o reflexo da surra que tinha levado, na sua cabeça os cortes. Não era justo. Eu fui dar uma volta pela rua. Eu precisava espairecer. Fui até uma praça e a revolta batia na minha cabeça. Contra o pai agressivo. Contra o pai que bate e, se deixar, é capaz até de matar. Depois de muito pensar, eu me lembrei das folhas que eu tinha guardado na gaveta, que ensinava o passo a passo à magia negra. O passo a passo à magia, quer dizer, ao pacto com o diabo. E que teríamos que ter, aqueles que assim fizessem, colocar sangue. Algum tipo de sangue você tinha que colocar para fora. E depois de muito pensar, eu peguei um broche que estava usando. Abri o broche, espetei o dedo e o sangue começou a pingar. E eu pedi com força naquela hora, lembrando daquelas páginas, lembrando de alguns passos que você tinha que fazer, sabe? Naquele momento, naquela praça, eu que tinha saído para dar uma volta pela rua, precisava espairecer. Quando eu vejo, estou naquela praça, a revolta contra o meu pai, um homem bruto, estúpido, do qual eu tive que ir embora de casa. A minha mãe ficou. Minha mãe agora saiu do coma hospitalar, recebeu alta, eu trouxe para minha casa, pequenina, mas pelo menos ali ela teria paz, teria proteção. Mas a minha revolta era muito grande contra o meu pai. E naquela praça, eu fiquei me lembrando daquelas páginas daquele livro, do pacto com o demônio. Eu fiquei me lembrando, se eu tinha visto meio assim, bem, eram páginas de um livro de São Cipriano, o santo da magia negra, o santo da feitiçaria, o santo feiticeiro. E ele ensinava para e passo um pacto com o diabo. Depois de muito pensar, então eu peguei um broche que estava usando e espetei o dedo. E o sangue começou a pingar. Então eu pedi com força: eu faço agora um pacto com Lúcifer. Eu faço agora um pacto com o diabo.
e quero firmar com esse sangue um pacto com Lúcifer. Eu deixo minha alma ser sua, mas quero que o meu pai se dê mal. Eu deixo a minha alma com você, mas quero que o meu pai pague pelo que lhe fez e lhe faz. Algumas gotas caíram, e enquanto aquelas gotas do meu machucado feito com aquela pontinha do broche, eu falava exatamente isso. Eu estou fazendo agora um pacto. Isso aqui é um pacto. Eu quero firmar esse pacto com Lúcifer. Eu deixo minha alma ser sua, mas quero ver o meu pai se dando mal. Eu quero ver meu pai pagando por tudo. E algumas gotas saíram, algumas gotas caíram. Voltei para casa. Minha mãe estava dormindo, permanecia dormindo. E naquela noite, tudo se transcorreu como se nada, absolutamente nada de diferente tinha acontecido. Porém, na outra noite, assim que eu peguei no sono, eu tive um sonho que jamais vou esquecer. Aliás, tenho dúvida se foi um sonho ou se foi uma experiência. Tenho dúvidas, dúvidas se foi realmente um sonho ou foi uma experiência, uma verdadeira experiência. Eu estava dormindo no chão, porque deixei a minha mãe dormir na cama. Como eu disse, a casa era de um cômodo só. Essa minha amiga permitiu que eu, fugindo de casa do meu pai, ficasse ali, alojada naquela casinha do fundo, muito pequena. Apenas uma cama, apenas um cômodo. Então, neste cômodo, nesta cama, dormia a minha mãe. E eu estava dormindo no chão. E quando eu estava quase pegando no sono, o meu corpo começou a ficar bem leve. Assim, bem leve. E eu escutei um estalo, como se fosse um estalar de dedo. Mas bem alto, bem alto. Olhei para os meus pés. Eu vejo uma criatura, um cheiro horrível. Uma criatura que fiquei toda gelada. O meu corpo ficou gelado, um gelado assim, sem explicar. Eu tentava gritar, mas não conseguia. E de repente aquela criatura, eu olhei para os meus pés e vi aquela criatura bem nos meus pés. E dessa criatura um cheiro horrível. E essa criatura me fez o corpo ficar todo gelado, um gelo assim, sem explicação. E eu tentava gritar e não conseguia, e comecei a ser arrastada por essa criatura. Só que não era arrastado o meu corpo. O meu corpo permanecia onde estava. Eu sentia que a minha alma estava sendo puxada. É incrível quando você vai saindo do teu corpo. O teu corpo permanece ali, mas aquela coisa, aquela criatura horrenda, cheirando, sei lá, se talvez, cheirando aquele cheiro de... cheiro engraçado. Poucas vezes eu sentia aquele cheiro de enxofre. E enxofre tem tudo ligação com o diabo. Então eu sentindo aquele cheiro, que a princípio eu não sabia bem dizer o que era, eu senti que essa criatura começou a me puxar. Porém me puxava a alma, o corpo permanecia, ia me puxando, me puxando. Aquele cheiro forte, aquele cheiro podre. Eu tentava gritar, não conseguia. E aquela criatura me arrastando. Só que não era o meu corpo. Eu sentia que a minha alma estava sendo puxada. E eu comecei a me debater. Mas quanto mais eu me debatia, mais aquela criatura dizia: "Você é minha.
Agora você me pertence. Você é minha. A sua alma me pertence. Você entregou sua alma a mim. O teu pai vai pagar, mas a tua alma é minha. Você é minha. Você é minha. Agora você me pertence. Eu nunca na vida tinha vivido algo assim, uma experiência assim. De repente, essa criatura começa a soltar grunhidos rosnados, como se estivesse com raiva, como se estivesse, sabe, levando alguma coisa para o além. E o que ele levava era eu, exatamente eu. Só que o mais impressionante, o meu corpo permanecia ali. Era como se estivesse me tirando de dentro de mim mesma. Aquela coisa ia puxando. O corpo ficava, mas aquela coisa ia puxando, me puxando de dentro de mim mesma. E é nessa hora, no desespero, é esta hora que, desesperada, e vendo que ele está quase me levando embora, quando eu fiz aquele pacto de sangue lá na praça, desejando tudo de mal para o meu pai, que realmente ele pagasse, e fiz inclusive a entrega da minha alma para o diabo, que fique com a minha alma, mas que o meu pai pague pelo que ele fez para minha mãe, sempre fez para mim, sempre fez para minha mãe. E agora chegou a hora. Era como se fosse uma capa sendo tirada. A minha alma está sendo levada embora. Quando eu vejo que já estou quase indo embora, quando eu vejo que já está quase terminando, vamos dizer assim, de me puxar, é quando então eu começo, num fiapo de pensamento: Deus, Senhor, Deus, não me deixe partir, não me deixe ir embora. Senhor, meu Deus. E eu comecei a pedir cada vez mais forte: me salva, Deus, me salva, me perdoa. Eu não sou do demônio, eu sou de ti, Senhor. Eu não sou do demônio, eu sou de ti, Senhor. Me salva. E é nesta hora que aquela coisa dá uma espécie assim de como se estivesse revoltado, como se estivesse, sabe, uma pessoa assim, totalmente revoltada pelo fato de eu estar pedindo a Deus que me ajudasse. Deus, me salva, Deus, me perdoa, eu sou sua, eu não sou do demônio, me perdoa, me salva. Nesta hora, essa criatura dá um urro assim, como que, sabe, foi então que eu senti minha alma voltando para o meu corpo. A minha alma foi voltando e aquela coisa desapareceu, deixando aquele cheiro no quarto. E é quando então a alma se completa em mim e eu acordei. Por sorte, minha mãe, mesmo com toda a minha movimentação, minha mãe permanecia dormindo, por sorte. Tenho certeza que se naquela hora eu não tivesse chamado por Deus, se naquela hora eu não tivesse pedido perdão, se naquela hora eu não tivesse me declarado ao Senhor, a minha alma teria sido levada. A minha alma teria ido embora. Me arrependi muito de ter feito aquele pacto com o diabo. Me arrependi demais. O que senti foi algo tão descomunal, algo tão assim, trágico. Você ter a sensação de que uma coisa do outro mundo, uma coisa dos infernos, vai levando você.
é a pior coisa que alguém pode sentir. Você sem poder se mexer, você sem conseguir se mexer. Dizem, depois eu me informei, que nesse momento, nesse estado em que acontecem essas coisas, dá-se o nome de paralisia do sono. Você fica paralisado. Você pensa, quer gritar, quer falar, mas não consegue nem mesmo se movimentar. Você quer se movimentar, quer se debater, mas não consegue. Chama-se paralisia do sono, que é um estágio em que muitas pessoas passam e realmente não conseguem nem falar, nem gritar e nem se mexer. E no meu caso, foi ainda mais complicado. Foi a barganha com o diabo. Havia feito uma barganha. Você me ajuda de um jeito castigando meu pai e eu lhe dou a minha alma. Foi a barganha do diabo, que eu propus ao diabo. Mas ainda bem, que no momento final, naquele momento em que a alma estava se desprendendo de mim, eu ainda tive forças para gritar por Deus. Deus me salva Deus, me perdoa, eu sou sua, eu não sou do demônio, eu sou sua, Senhor. E é nessa hora que aquela coisa dá aquele urro e desaparece. Em seguida, eu fui à igreja. Levei aquelas folhas de papel que eu havia encontrado no lixo do shopping onde eu trabalho, aquelas flores do passo a passo para um pacto com o diabo, e eu incinerei tudo. Eu incinerei todas aquelas folhas de papel. Meu pai, pouco tempo depois, fazendo um bico, ele caiu de uma laje. Ele quebrou as duas pernas. Ele fraturou a coluna. Ficou paraplégico. Sinceramente, não fui visitá-lo. Não tenho ideia de como ele está se virando. Graças a Deus, eu e minha mãe estamos cada dia mais felizes. Nos virando com dificuldade, mas cada dia mais felizes. Não sei. Eu não sei se agi certo ou não em saber que o meu pai está como está. E eu até agora não fui visitá-lo. Acho que ele está pagando pelo que ele realmente fez. Muito embora tenha sido um pedido meu para que ele fosse punido. E por pouco, por causa deste pedido, eu não perdi a minha alma. Eu fui para a igreja e depois de ter incinerado aquelas folhas de papel, eu pedi perdão a Deus mais uma vez. Gostaria de mandar um abraço e meu eterno agradecimento à minha amiga Lúcia, essa minha amiga que me ajudou em tudo. Inclusive, me acolhendo na sua casinha de fundo e permitindo que minha mãe também viesse. Amo a vocês. E muito obrigado por tudo que fizeram por mim. Você e teu marido, Lúcia. Amo vocês. Muito obrigado. Não sei o que vou fazer com meu pai. Às vezes eu me arrependo de ter feito aquele pacto, porque eu consegui me libertar, porém ele não. Ele caiu de uma laje, quebrou as duas pernas e fraturou a coluna. Não fui visitá-lo. Não tenho ideia de como ele está.
Eu sei que Deus ensina o perdão. Mas o que ele fez, inclusive deixando a minha mãe de coma, de tanto que bateu, poderia ter matado a minha mãe e a mim mesmo. Eu fui embora de casa por causa dele. Mas tem horas que bate algo em mim que diz: perdoa. Pode ser que eu ainda vá visitá-lo, pode ser. Mas não sei se vou conseguir perdoá-lo. Eu sou Bárbara, aqui de Vila Nambi, em Jundiaí, escrevendo essa carta de saudade. E por muito pouco eu não a escrevo, porque se eu tivesse a minha alma sendo levada, que por muito pouco eu não a perdi, eu não estaria aqui escrevendo essa carta. Termino aqui pedindo: Senhor, agora publicamente, mais uma vez, perdão. E quanto ao meu pai, que o Senhor saiba o que fazer. Ele está pagando pelo que ele fez. Sei que não sou eu quem deve condená-lo, ou não. Mas ele merecia. Infelizmente, ele merecia. Mais uma carta que a vida escreveu. Mais uma história da sessão Que Saudade de Você. Vila Nambi, Jundiaí. Bárbara. Que saudade de você. Resolvi escrever essa carta para falar sobre algo que aconteceu comigo. Eu sou do interior de São Paulo. Eu sou de Fartura, município do interior de São Paulo, Fartura. Minha mãe teve 8 filhos. Eu sou o 5º entre os 8 filhos. E todos nós fomos batizados e cada um tem os seus padrinhos. Eu digo, não desmerecendo os padrinhos dos meus irmãos, evidentemente, que eu tive mais sorte com os meus padrinhos. Sim, meus padrinhos super simples, mas com um amor tão grande por mim, tão grande, mas tão grande. Especialmente minha madrinha, muito carinhosa, muito querida. Eu, sentindo por eles um amor verdadeiro, e eles também sentindo por mim um amor verdadeiro. Madrinha Maria e padrinho Onofre. Eu me lembro que era bem pequena e madrinha queria me levar para passar uns dias com eles em Itapeva, porque eles tinham mudado de Fartura para Itupeva. Itupeva ou Itapeva? Itapeva. Onde eles agora estavam morando. Mas minha mãe dizia para a madrinha: comadre, a menina é muito novinha ainda, deixa ela crescer um pouco mais, porque assim pequena dá muito trabalho,
deixa ela crescer um pouco mais, aí a senhora leva uns dias para ela passar com a senhora lá em casa. Então, a minha madrinha entendia o que minha mãe falava e tudo bem. Então, assim que ela crescer um pouquinho mais, eu quero que ela fique uns dias comigo. E eles vinham sempre me ver, meu padrinho e a minha madrinha. Eles vinham, desde quando eles mudaram de Fartura, lá para Itapeva, sempre vinham me ver. E volta e meia dizia, deixa, comadre, eu levar a menina para ficar uns dias comigo. Espera um pouquinho, comadre, deixa ela crescer um pouco mais. Quando eu estava com 6 anos, aí sim, 6 aninhos, a minha mãe deixou a minha madrinha me levar para Itapeva e ficar lá alguns dias. Então agora já maiorzinha, né, mais grandinha, então pode levar, agora pode. Quando cheguei na casa de minha madrinha em Itapeva, ela, mãe de 3 meninos, quase assim da minha idade, um pouquinho mais que eu 6 anos, e eles um pouquinho mais que eu. Mas éramos assim naquela mesma faixa, vamos dizer, né? Quando cheguei lá, os 3 filhos, os 3 meninos da minha madrinha vieram me receber, mas com tanto carinho, com tanto carinho. E a minha madrinha já foi falando para os filhos dela, ó, vocês tomem cuidado com ela, hein? Ela é a minha princesinha, ela é meu tesouro, eu amo demais essa menina. Minha madrinha tinha 3 filhos, 3 filhos homens. Talvez por isso ela tivesse esse carinho todo especial por mim. Uma menina. Talvez, se a minha mãe tivesse dado um dos meninos para ela batizar, ela nem teria tanto entusiasmo, porque menino por menina ela já tinha 3. Mas o fato dela não ter nenhuma menina, e ter dado a ela para batizar uma menina que sou eu, então ela ficou encantada, feliz com a minha mãe, feliz com meu pai, feliz de ser madrinha de uma menina, que no caso era eu. E os filhos de minha madrinha já foram me dando brinquedos para eu poder brincar, já foram brincando comigo, um puxava eu para cá, um puxava para lá, pegavam na minha mãozinha e me levavam para ver os cachorros que eles tinham, sabe? Mas muito amor, assim, muito amor mesmo por parte deles, as crianças por mim, e claro, sem falar do meu padrinho e da minha madrinha. Um dia antes da minha madrinha me trazer de volta para casa, ela me levou na loja, aliás, em uma não, em algumas, e me encheu de presentes. Roupinhas novas, sapatinhos, sandalinhas, presilhinhas de cabelo. Mas olha, ela comprou tanta coisa que ela dizia, a minha princesinha tem que ficar mais linda do que já é. A minha princesinha tem que ficar mais linda do que já é. Nossa, eu me sentia mais que uma princesa, me sentia uma rainha com 6 anos, tão paparicada pelos meninos, filhos da minha madrinha, pela minha madrinha, pelo meu padrinho. No outro dia, então, nós íamos embora. Eu ia embora, mas a minha madrinha, claro, ia me levar, e nós fomos para a rodoviária de Itapeva. Tomamos o ônibus com destino à Fartura, e ela me trouxe de volta para casa. Eu até chorei, eu queria ficar com a minha madrinha, sabe, criança bem cuidada, bem tratada, tudo ali, fazendo os gostos. Eu queria ficar com a madrinha, eu quero ir embora com a madrinha, já estava vindo embora, eu quero ir embora com a madrinha. Minha mãe falava, não, deixa a madrinha embora, mas já ficou muitos dias lá com a madrinha, já deu muito trabalho para a madrinha. Madrinha, que isso, pelo amor de Deus, que foi uma alegria que ela ficou. E olha, então, mais daqui um tempo, você volta a ficar com a madrinha alguns dias, tá bom? Não chora não. E eu, então, sabe, eu espero você, madrinha, outro dia vir me buscar. Então tá bom, aguarda. Quando eu fiz 12 anos, eu vim trabalhar em São Paulo. Isso mesmo, com 12 anos. Depois disso, eu só ia para o interior uma vez por ano, e geralmente no fim do ano. Então, eu passei a ver muito pouco minha madrinha. Aliás, a última vez que eu vi a minha madrinha, eu tinha 16 anos. E minha mãe ainda falou, quando eu fui naquele final de ano,
vai ver a sua madrinha logo. Não deixa para no final de quando você estiver terminando aqui suas férias. Vai logo ver sua madrinha, mas já estou te avisando, você não vai gostar do que você vai ver. Você não vai gostar do que vai ver. Mas por que, mãe? O que aconteceu com a madrinha? Nessa época, minha madrinha já tinha saído de Itapeva e voltado para morar em Fartura. Já tinha voltado para morar em Fartura. O meu padrinho tinha falecido. E a minha madrinha, desgostosa com o falecimento do meu padrinho, começou a beber. Mas não foi beber pouco, não. Começou a beber, começou a aumentar a bebida, foi aumentando a bebida, bebia assim, pinga mesmo, bebia cachaça, bebia até cair. E tanto foi bebendo, que ficou doente. E minha mãe falou, você vai ver sua madrinha, mas olha, vai preparada, você não vai gostar do que você vai ver. E de fato, eu fui vê-la. E quando eu a vi, não lembrava nem de longe a minha madrinha. Aquela minha madrinha querida que me amava tanto. Aquela minha madrinha que me chamava de princesinha. Aquela madrinha que depois daquela primeira vez, eu ainda voltei outras vezes na casa dela, ela não sabia o que fazer para me agradar. E os filhos, ela exigia que os filhos me tratassem também como princesa. Os 3 meninos, que depois se tornaram rapazinhos. E eu, só aos 12 anos que eu vim embora aqui para São Paulo, que eu não deixei de ver minha madrinha. E só fui, a última vez foi quando eu tinha 16, naquele final de ano, e realmente a minha mãe disse, você não vai gostar do que você vai ver. E de fato, me chocou muito ver minha madrinha esquelética, adoentada por causa da bebida. E talvez por causa de outras coisas, mas a bebida, principalmente a bebida, praticamente acabou com a minha madrinha. Eu não consegui nem dizer nada, nem fazer nada, nem falar nada de tão ruim que ela estava. Eu chorei muito por ver minha madrinha, que tanto me amava e que tanto eu amava naquele estado, naquele jeito. Era uma situação de penúria mesmo. Aliás, esse final de ano foi um final de ano triste, porque eu passei o Natal e pensando na minha madrinha. Aliás, assim que passou o Natal, eu vim embora para São Paulo, de volta, de novo. E no decorrer, assim que entrou o ano novo, no decorrer do ano, minha madrinha veio a falecer. E eu chorei muito, e eu chorei demais. Ela era muito boa, ela sempre foi muito boa, e não merecia um fim daqueles. Eu nunca a esqueci, nunca. Sempre rezei por ela, sempre orei por ela, pelo meu padrinho, mas mais por ela, não mais assim, ela era diferente. Meu padrinho também era muito importante, mas minha madrinha era tudo. Os dois, na verdade, sempre viveram no meu coração. Depois de um tempo que ela faleceu, foi naquela noite que meu pai, com 73 anos, estava vindo para São Paulo cuidar da sua saúde. A cada 2 meses, a cada 3 meses, ele vinha para passar no médico aqui em São Paulo, no Hospital São Paulo. Meu pai tinha ficado doente, bem doente lá no interior, e eu que já nessa época estava casada, junto com o meu marido, decidimos que íamos cuidar do meu pai em São Paulo. Então nós fomos buscá-lo para que aqui ele tivesse cuidados especiais que só São Paulo tem, com os hospitais mais avançados, com os equipamentos mais modernos. Então, meu pai vinha a cada 2, 3 meses, nós íamos buscá-lo para ser cuidado aqui. E foi naquela noite que eu tive um sonho que me deixou muito assustada. Tanto que no final do sonho eu acordei assim, sabe, apavorada, sem entender nada,
sem absolutamente entender por que eu sonhei ou por que eu estava sonhando aquilo. Eu sonhei que estava em uma casa, em um sítio, com muito mato ao redor. E lá no fundo da casa tinha uma área. E naquele meu sonho, esse sonho que me deixou muito assustada, sem entender por quê, surge nesta área, neste sítio, com tanto mato ao redor, uma moça. Uma moça aparece ali na área chorando e começou a me pedir: me perdoa, me perdoa, eu preciso do seu perdão, por favor, me perdoa. Eu fiquei sem saber o que fazer. Como te perdoar se eu nem te conheço? E o que vou perdoar se nem sei quem você é? Me perdoa. Realmente você não sabe quem eu sou. Você não me conhece. Mas me diz que me perdoa. Eu preciso do seu perdão. E eu, durante esse sonho, incomodada com esta moça que, chorando, ela esperava que eu a perdoasse. Mas no sonho eu dizia: mas perdoar do quê? Se eu nem sei quem você é, se eu não conheço você, mas perdoar do quê? E ela insistia: me perdoa, vai, me perdoa, diz que você me perdoa, me perdoa. Tá, eu não sei quem você é, não te conheço, mas tá bom, se é isso que você precisa, eu te perdoo sim. Foi então que ela se revela no meu sonho. Sabe, eu vou te dizer por que eu preciso do seu perdão. Você era muito pequena e minha mãe te amava demais. E quando eu soube de tudo que ela fazia por você, de todo o amor que ela dedicava a você, eu tive ódio de você, eu tive raiva de você, eu te odiei e desejei toda desgraça, toda derrota, tudo de mal para você. A minha mãe te amava como nunca me amou. A minha mãe te tratava como se eu não existisse, nunca tivesse existido. Eu fiz de tudo para destruir você, como se você fosse a culpada. Mas eu não consegui. Mas que eu lutei para destruir você. Fiz tudo o que pude fazer para destruir você. Mas você, na sua pureza, seguiu a tua vida. Eu não consegui te atingir com nada que eu tenha feito. Meu nome é Teresa. Eu sou filha da sua madrinha. Eu sou a filha abandonada. Porém, quando ela se tornou sua madrinha, você passou a ser para ela toda a riqueza, todo o tesouro, todo o amor da vida dela. E eu, a sua filha verdadeira, ignorada, abandonada, esquecida, e eu soube que ela te amava tanto, que ela fazia tanto por você. E eu te odiei.
Eu fiz tudo o que podia para destruir você. Não consegui. Mas hoje eu estou pedindo o seu perdão. Por isso, me perdoa. Me perdoa. Nessa hora, acordei assustada. Como pode ser? Minha madrinha só tinha 3 meninos. Eram 3. Nunca soube que ela tivesse uma filha. Nunca soube que ela tinha tido uma filha. Eu nunca soube que minha madrinha... Sabe? Eu acordei de modo tão assustado e tão apavorada, com aquele desespero dessa moça me pedindo perdão, sabe? Dessa mulher me pedindo perdão e dizendo que era Teresa, filha da minha madrinha, madrinha que me amou tanto e que ela então se revoltou porque ela era filha e era esquecida, ignorada, abandonada. E contei o sonho para o meu marido. E sonhei para ele, olha, o sonho pareceu tão real, mas nunca eu soube que minha madrinha tinha uma filha. Poxa, tantas vezes fui na casa da minha madrinha, tantas vezes estive com ela, eram os 3 meninos, nunca se falou que havia uma filha. Então o meu marido falou, olha, só uma pessoa pode te esclarecer. Só uma pessoa pode desvendar esse mistério, desse teu sonho. Quem? Teu pai. O teu pai. Teu pai. Só ele pode dizer se a sua madrinha, se esse sonho seu tem alguma coisa com realidade, ou então, ou não, ou apenas não passa de um sonho. Como eu disse, o meu pai, ele estava doente e vinha fazer em São Paulo tratamento. Eu e meu marido, buscávamos ele no interior e o trazíamos, e ele ficava em casa para ser cuidado, para ser tratado aqui em São Paulo. Foi enquanto então eu disse, pai, eu tive um sonho estranho, um sonho esquisito, um sonho em que uma moça apareceu me pedindo perdão, Meu pai, que gostava de prosear, meu pai que gostava de contar os causos dele, me ouviu com atenção. E, pai, a madrinha não tinha 3 filhos? Não tinha 3 meninos? 3 rapazes? No meu sonho apareceu uma moça, uma mulher, pedindo perdão porque ela me desejou tudo quanto era pior, de mal, e que ela era filha da minha madrinha. Aí o meu pai olhou bem para mim e perguntou, foi só isso que você sonhou? Sim, e por fim ela se revelou dizendo que o nome dela é Teresa? Sim, Teresa. Sim. Se isso aconteceu, é verdade. Porque a tua madrinha realmente, com bastante diferença de idade, bem antes teve uma filha, teve uma menina que de fato se chamava Teresa. Essa filha foi meio que escondida para que ninguém soubesse. Sabe, as coisas que acontecem em um passado lá que não pode ser descoberto, que as pessoas não podem saber. Realmente a tua madrinha teve uma menina, mas bem mais velha que os meninos. E o nome dela é Teresa. Aliás, ela faleceu há poucos dias. Aí que eu fiquei assustada. Aí que eu fiquei apavorada. Quer dizer,
existia mesmo uma filha. Minha madrinha teve realmente... Eu nunca fiquei sabendo. Minha mãe, meu pai, sabiam, mas também guardavam segredo. Era um segredo dessa filha. Era um tempo lá atrás que ela teve essa menina e que precisou deixá-la, precisou, vamos dizer, esquecê-la. Talvez por isso ela se apegou tanto a mim. Quem sabe eu vim ocupar o espaço dessa filha. Porém essa filha sabia, soube e desejou todo o mal que podia desejar a alguém. Só que agora, com a sua morte, ela veio me pedir perdão. Meu pai disse, ela morreu faz pouco tempo, poucos dias. Ela era realmente, de fato, filha da sua madrinha, Teresa. Ela não se conformava com a mãe, dando tanto amor para uma afilhada, tanto amor para mim. E se esqueceu dela, a verdadeira filha, Teresa. E ela então, nessa revolta, tudo que podia fazer fez, porém não conseguiu. Mas, com a sua morte, para alcançar a paz eterna, me vem naquele sonho e chorando me pede, perdoa, me perdoa, me perdoa. Como vou te perdoar se eu não te conheço? Me perdoa, diga que você me perdoa. Mas como vou te perdoar se eu não sei nem quem você é? Fala que você me perdoa, fala. Se é por isso, eu te perdoo. Então eu vou te revelar quem eu sou. Eu sou filha da tua madrinha. Eu sou a ignorada, a esquecida, a abandonada. E todo o amor que ela dedicou a você me revoltou, me despertou o ódio, a raiva, o rancor. E te desejei todo o mal que alguém pode desejar a alguém. Mas agora, neste momento, eu te peço perdão. E Teresa, eu te perdoei e te perdoo. E te entendo. E rezo todos os dias pela sua alma, como também rezo pelas almas de meu padrinho e de minha madrinha. Eu, Maria Luísa, aqui de Vila Zelina, te digo, descanse em paz. Teresa, a filha que eu não sabia que minha madrinha havia tido. Eu te perdoo e peço a Deus pela sua paz. Se depender do meu perdão, você está perdoada e descanse em paz. E que também descanse em paz sua alma, madrinha, sua alma, padrinho. Que saudade de vocês!